Yamaguchi, ela afirma que não fez minuta nenhuma para mudar a bula da cloroquina, conforme ela tem sido, vamos colocar, acusada, não é? Tanto pelos senadores como pela imprensa de uma forma geral, que a todo momento diz que alguém fez um decreto, né, minutou um decreto para mudar a bula da cloroquina. Vamos ver a resposta da Nise Yamaguchi acerca dessa questão. Então foi Vossa Senhoria que minutou o decreto para mudar a bula da cloroquina? De forma alguma, não. Mentiu para a comissão? Não. Eu devo dizer para o senhor o seguinte, posso esclarecer? Pode, claro. Então, nós estamos aqui gentilmente querendo ouvi-la. Eu não fiz nenhuma minuta. Inclusive, eu não conhecia esse papel que estava. Essa é a reunião a que ele se refere, do dia 6 de abril de 2020, que ocorreu lá no Palácio do Planalto, com a presença do almirante Barras, do ministro Mandetta. Estava bastante cheia a sala, eu não conheço as pessoas que estavam, e eu descobri ao final da reunião, onde nós discutimos uma série de itens, eles me pediram para conversar sobre a questão da hidroxicloroquina, e eu estava conversando sobre essa resolução 348, de 17 de março de 2020, assinada pelo almirante Barra Torres, que falava sobre a inclusão de nova indicação terapêutica ou ampliação de uso relacionado ao tratamento, prevenção e controle de complicações decorrentes da Covid-19. Mesmo né, negando essa minuta, ela ainda aproveitou e fez a propaganda da defesa da cloroquina. Eu fiz essas colocações baseadas no conhecimento que a gente tem em cada época e de conhecimento que existem em cada momento da ciência. A senhora anunciou que eu faço indicação de um tratamento que não tem comprovação científica. Eu estou aqui desde o início da minha palestra. Eu comecei a minha fala dizendo que existem evidências científicas, sim. A senhora, para utilizar hidroxicloroquina em pacientes, a senhora fez exames pré-clínicos e clínicos. E se fez, tem os nomes, os exames que foram confirmados que os doentes estavam com a doença. A hidroxicloroquina tem sido utilizada há mais de 80 anos, sem necessidade de para outras doenças, clínicos. Para outras não para a Covid-19. Bom, esse aí que tá interpelando a Nise Yamaguchi é o senador Otto Alencar, que também é médico, não é? E ele não satisfeito, aí ele partiu para pressão, não é? Na doutora pedindo que ela explicasse uma simples questão. A diferença de um protozoário para um vírus. E aí o senador Otto acabou pressionando até demais a Nise Yamaguchi. Vamos acompanhar. Na minha opinião, está claramente certo de que a hidroxicloroquina não funciona. Até porque a senhora deve saber, por exemplo, qual é a diferença entre um protozoário e um vírus. A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora Nise? Eu estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Pode dizer? Vou responder todas as suas perguntas. A senhora sabe dizer o que é a diferença entre um protozoário e um vírus? Presidente. Por favor, estou lhe perguntando. Agora está na hora de ele perguntar. Na hora de o quê? Estou perguntando. Ele está perguntando à doutora Nise para ela responder se ela sabe a diferença entre um protozoário e um vírus. Não, eu estou perguntando, diga do ponto de vista científico o que é um protozoário e o que é um vírus. Qual é a composição de um e de outro? A senhora sabe? Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou. Não, primeiro a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus, por favor. Exatamente. Nós temos aqui uma... Sim, a senhora defina do ponto de vista orgânico do que é um protozoário e um vírus. Por favor. A senhora é médica formada, você elogiou tanto o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, não, senhora, nós não, temos senhora, um caso... Não, senhora, tenha paciência. Sim, não é assim, não é bem assim, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra.
como muitos no Brasil se transformaram em infectologistas, e não é assim. Os protozoários são organismos mono- ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. O senador Otto Alencar, o bicho pegou e ele espremeu ela lá, hein, Odécio? Quando a pessoa tem um conhecimento técnico é diferente, né? Fez ali um questionamento técnico, médico, científico, e ela ficou meio que acuada, né? Agora, o que chama a atenção, Nando, é que quando a pessoa ela é convidada a prestar esclarecimentos, quando ela é convidada a falar numa CPI, é uma coisa. Agora, quando ela é convocada, quando ela é praticamente obrigada a estar ali, muda de figura. Porque aí, se ela conforme o que ela diz ali, ela pode ser punida. Pode ser punida e sair até da CPI presa. Portanto, o que muda nesse caso aí é essa situação. Agora, o senador foi muito bem ali, tem um conhecimento técnico, é médico, e acabou colocando a doutora Nise Yamaguchi na corda, né, do próprio. Muito bem. Tá aí, então, Odécio, valeu. O Lincoln Fernandes já está de volta aqui, já voltou da reunião. A doutora Angelina Jolie, doutora Angelita Cruz, né, já está conosco também. E assim, só para encerrar essa questão aí da doutora Cloroquina, ela afirmou que não minutou decreto para mudança da bula da hidroxicloroquina, contrapondo a palavra do presidente da Anvisa, que afirmou que sim, ela fez essa minuta. Então, terminada a reunião, decidiram os senadores por uma acariação. Vão reconvocar o presidente da Anvisa, colocar ela frente a frente com ele, para ele reafirmar ou se corrigir, e para ela se corrigir ou reafirmar. E aí vamos ver como é que vai ficar. Tá certo, Décio? O senador Otto, é mais ou menos isso mesmo, senador. Ele colocou a doutora Cloroquina numa situação, numa saia justa, hein, Nando? Né? Porque ela defende a cloroquina para combater o vírus. E a cloroquina, ela combate protozoários. Ela é um vermífugo, né? Ela combate vermes, né? Protozoário. E aí ele falou, bom, já que a senhora está indicando esse remédio com tanta força, a senhora deve saber a diferença entre vírus e protozoário. E ela não sabia. Ô, Nando, você lembra que eu falei aqui que foi ela que pediu para ir na CPI? Então, não foi? Foi. Que queria aparecer? Foi ou não foi? Apareceu. Só que apareceu talvez de uma forma que não gostaria, né? Deu ruim. A CPI boa é que chama quem não quer ir. Concorda? Claro. Essa aí quis, não, eu vou lá, eu quero ir, né? Olha no que deu aí, né, Nando? Deu ruim. Deu ruim. Isso. Cadê a Oralcim? Tá aí com você, não? Tá com a gente. Cadê? A Oralcim está com o povo, meu caro Nando Medeiros. Oralcim, o sorriso.